Se você puder abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Nós vamos ler, na verdade, dois textos aí. Um está em anexo ali na... Olha como é que o pastor é gente boa, hein? Trouxe para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o gigante que se chama mágoa. Na semana passada nós falamos sobre um gigante chamado medo. Nós identificamos as causas e como tratar quando passamos por situações como essa. Inclusive, um versículo que a nossa irmã Elza gosta muito e é pura verdade, né? 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo. Esse amor é o amor de Cristo Jesus. É o amor incondicional. Quando nós estamos apegados a esse amor, ele nos ajuda a superar os medos. Vamos lá ler todo mundo junto. Deuteronômio, capítulo de número 29. Apenas esse verso aí. Vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Muito bem. Guarda esse versículo ali. Agora o outro texto, aí você vai ter que abrir a sua Bíblia aí, ou eu não sei se a Vanessa consegue postar lá. Hebreus capítulo 14, versículo 15. Eu acho que ela vai conseguir colocar, que ela é fera no aplicativo ali. Hebreus capítulo 14, versículo 15. É 12, 14, 12, 15, eu acho, então. Não. Pastor deu um bug aqui. Bugou, pastor. Calma aí que eu lembro, hein? Eita, esse aí mesmo. Versículo 15. Eu sabia. Não sabia nada. Fiquei na dúvida. Vamos lá. 12, 15. Olha lá, está em anexo aqui, ó. Vamos ler todo mundo junto? 3, 4. Muito bem. Gente, irmãos, a mágoa, todos nós somos vulneráveis de fato a enfrentar esse grande gigante que tem arrasado muitas famílias. Todos nós, inclusive eu, também já tive que passar por momentos onde eu tive que decidir superar as mágoas. Porque desde quando nós somos gente, nós precisamos de fato lidar com as pessoas, e as pessoas, elas, nas suas limitações, elas nos machucam por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas falam, né? Se ela não conseguir expressar, ela vai fazer alguma coisa que vai nos magoar. E muitas das vezes as mágoas mais terríveis que nós temos que enfrentar são das pessoas mais próximas da gente. São os do vínculo familiar ou daquela pessoa que a gente confiou. Todos nós somos vulneráveis a ter que enfrentar essa situação, mas como lidar com isso?
Deus nos criou. Somos a imagem e semelhança de Deus. Ele sabe realmente dessas nossas limitações. O próprio Cristo, sendo o próprio Deus, quando Ele esteve aqui, quando Ele desceu da sua glória e se fez um de nós, Ele experimentou essas dores que nós sentimos do ressentimento. O que é um ressentimento? Não que Ele guardasse isso, porque Ele nunca guardou isso, mas Ele conviveu com várias pessoas assim. Ele teve que liberar a graça sobre a vida de muita gente que tinha reservas de amargura. Se não fosse até mesmo diante das pessoas que elas se relacionavam, era de Deus. Porque muitas das vezes nós também podemos esquecer de Deus. Ou decidimos não mais buscar a Deus por algo que aconteceu conosco, que Ele não foi, que nós achamos e consideramos que Ele não foi bom conosco. O povo de Israel, naquele texto que nós lemos em Deuteronômio, o primeiro verso que nós lemos, o povo estava ali, amargurado, ressentido. O povo lidando com várias pessoas, principalmente Moisés, que infelizmente não conseguiu entrar na terra prometida, justamente por causa das pessoas que não entenderam as dores dele, e ele acabou se precipitando por algumas vezes. Ele errou como qualquer um de nós aqui poderíamos errar. Ele não era perfeito. Aliás, o único que de fato foi perfeito foi Jesus Cristo. E Moisés, ele perdeu a sua irmã que se chamava... Alguém dá uma sugestão aí? Isso, boa! Troféu joinha para quem lembrou. Era uma irmã querida, a irmã mais velha. O povo não entendeu as dores. O povo era murmurador. O povo só não reconhecia Deus pela bondade dele de ter resgatado o povo do Egito, de ter, durante a passagem pelo deserto, de ter providenciado o maná do céu. As roupas, elas não estragavam, não envelhecia durante a passagem pelo deserto. Então, para a gente conseguir de fato vencer a mágoa, algumas sugestões e orientações pastorais para que você se esforce, como eu também tive que me esforçar muitas das vezes para superar a mágoa. Primeiro, lembre-se da bondade de Deus sobre a sua vida. Lembre-se do amor de Deus, daquilo que Deus fez por você até você chegar aqui. Porque nós não podemos perder de vista aquilo que Deus já fez por nós. A gente já passou, se você for dar uma olhadinha no passado, você deve ter passado já por alguns perrengues, algumas dificuldades que você deve ter achado que você não ia conseguir chegar em 2023. Há pouco tempo mesmo, nós achávamos que a gente não ia conseguir. Pandemia veio, assustou o Brasil, assustou as nações, e nós estamos aqui. É claro, poxa pastor, eu perdi alguém da família, eu também perdi. Mas nós precisamos reconhecer que na trajetória da nossa vida, Deus tinha um plano. E o plano de Deus é que você e eu pudéssemos chegar aqui em 2023, está hoje aqui. Que dia que é hoje? 28 de agosto de 2023. Fui levado ao erro.
Que é isso? Eu também achei, viu? Na verdade, eu achei que era dia 27. Porque o mês de agosto parece... É igual aquela expectativa do 13º. Parece que vem, mas não vem. Já viu esse negócio? É um mês longo, difícil, mas está acabando. Depois que chegar setembro, você vai ver que a gente vai estar comemorando o Natal aqui. Está preparado para o Natal? Lembre-se da bondade de Deus. Segundo, eu anotei aqui: libere perdão. Que coisa difícil. Esse texto de Hebreus, ele de fato nos orienta que nós não podemos ter raiz de amargura no nosso coração, porque dependendo da raiz vai definir os frutos. E Deus não quer que você fique amargurado, ressentido, magoado, magoada. Deus quer que você viva os melhores dias da sua vida em paz com você e com todos. É isso que Deus deseja. Eu falo isso com o coração aberto para você, com o coração temeroso, com vontade de que você entenda o amor de Deus sobre a sua vida, mesmo quando a gente não compreende algumas situações. Mas libere perdão sobre algumas amarras que têm prendido a sua mente, que tem neutralizado os projetos de Deus sobre a sua vida, sobre situações que você poderia liberar para conseguir sonhar, porque tem gente que parou de sonhar. Sonhe e ouse sonhar, você nunca vai se arrepender. Os sonhos são de Deus. Talvez você não chegue lá 100% para concretizar as coisas que você gostaria, mas quando você se submete à vontade de Deus, como eu disse aqui no domingo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Eu sei que é difícil entender essas coisas, mas libere perdão. Eu sempre digo aqui, né? Vocês devem ter cansado de ouvir. Qual que é o diminutivo de perda? Qual que é o aumentativo de perda? Libere esses negócios que tem afligido a sua alma. Quando você olha para a vida de alguém dentro da sua casa, do seu vizinho, qualquer tipo de situação, relacionamentos, libere perdão. E liberar perdão é esquecer? Não. Talvez você não vai esquecer. O bom seria você seguir em frente, mas ninguém é de ferro. Mas quando você vê a situação, você não sente mais aquela dor da mágoa, aquela dor horrível, aquele sentimento que é insuportável. Mas libere perdão. Terceiro, outra boa sugestão que eu anotei aqui é: reconheça a sua limitação, a sua humanidade e a humanidade das outras pessoas. Enquanto a gente estiver aqui na terra, irmãos, nós vamos ter que lidar com gente imperfeita, porque também somos imperfeitos. Somos limitados. A gente às vezes olha muito para a vida das pessoas, mas a gente precisa também ter um espelho para olhar para dentro de nós e vermos que também precisamos mudar em muitas coisas. Da mesma forma que tem muita gente que nos prejudica, provoca injustiça, decepções e mágoas, a gente também em algum determinado momento da vida fizemos isso. Teve uma fase da minha caminhada com Cristo que eu tive que reconhecer as minhas limitações. Eu achava que tudo que acontecia na vida,
Todos os nãos que eu recebia era porque a humanidade estava conspirando contra mim. Eu achava que de alguma forma até o próprio Deus estava brincando com os meus sentimentos. Até que eu olhei para dentro de mim e falei, eu também causei tantas coisas, tanta coisa que eu falei, tanta coisa que eu poderia ter evitado, tantas coisas que eu machuquei, que eu poderia ter voltado atrás. Gente que, por que não dizer, gente que eu não tenho a oportunidade de hoje dizer, me perdoe, porque não está mais aqui na terra. O que acontece se eu não tenho a oportunidade de pedir perdão para quem já foi, pastor? O que eu faço? Deus tem poder de nos perdoar. Mas você vai ter que lidar, porque todas as experiências é para nosso crescimento. Para a gente encerrar, outra boa orientação é: não deixe que essa mágoa venha definir quem você é. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para amar. Você foi feito para servir uns aos outros. Você foi feito não para ter essa mágoa. Então, não defina que essa raiz de amargura tenha frutos que venha destruir você, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, qualquer tipo de ambiente, até mesmo dentro do ambiente de comunidade de fé. Porque nós, como estamos aqui, nós temos que lidar com as diferenças. O pastor não é perfeito, os irmãos também não é, e a gente tem que lidar, porque isso que é o amor e a misericórdia. Eu expresso misericórdia para quem realmente não necessita, o amor também de alguém que necessita. É isso que Deus faz conosco, ao olhar para nós, e nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, quinto, desenvolva a graça de Deus sobre a sua vida. Viva com alegria e com abundante graça. Abundante graça. Você sabe o que é graça? Graça não é de graça. Graça é um presente que nós não merecíamos, mas Deus nos dá, nos concede. Então, quando nós recebemos a graça, nós desenvolvemos isso na vida das outras pessoas que também não mereciam. Então, quando nós olhamos para outras pessoas, desenvolva a graça. Os irmãos, quando sofriam perseguição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a passagem bíblica, toda a história de relacionamentos na Bíblia, eles passaram por situações, e principalmente a igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam sofrendo perseguição, mas lá nos capítulos 12 e 13, tem uma expressão que alegra demais o meu coração, que eles estavam todos reunidos, toda a comunidade de cristãos reunidos em alegria e cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer incendiar você. E uma pessoa que tem o Espírito Santo não consegue guardar mágoa. Então arranca esse negócio do teu coração. Veja com os olhos da fé. E tem uma passagem, eu vou encerrar. Dá um tempinho, eu vou encerrar já. Tem uns vizinhos, os vizinhos precisam dormir. Calma aí. Em Hebreus, olha só. De todos os textos que eu poderia ler, eu vou ler aqui com vocês.
Hebreus, capítulo de número 11. Tem uma passagem que todas as vezes quando eu leio, eu me emociono muito, porque, de fato, eles poderiam ter desistido no meio do caminho, mas eles não desistiram. Eles passaram por grandes tribulações. No capítulo 11 de Hebreus. Gente, eu estou em Corinto, cara. Olha só. Calma aí. Ao vivo é assim, hein? Calma aí. Capítulo 11. Nos últimos versículos. Diz assim, olha. Versículo 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos e praticaram a justiça. Obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões. Instigaram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força e fizeram poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados e também cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinando, vestidos de peles de ovelhas e também de cabras, necessitados e afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e também pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí no versículo 40, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que ele sem nós não fosse o quê? Aperfeiçoados. Homens tinham tudo para desistir, porque eles estavam por uma causa do amor de Cristo, mas eles não desistiram. Eles tiveram um amor pela igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me limitando à placa denominacional, não. Eu falo igreja como eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Então, o meu convite para que você supere as mágoas e olhe que tudo aquilo que passa pela sua vida, como os nossos irmãos superaram situações tão dolorosas, pagaram um preço, mas eles creram nas promessas de Deus, as promessas da ressurreição e as promessas das quais ainda estão aguardando para que se concretize. Sabe quais são? Que eu e você estejamos prontos e aperfeiçoados para o grande dia lá na eternidade. E tem muita gente que precisa do amor de Deus. Tem muita gente que necessita de você expressar sobre a mensagem da salvação. Gente que está andando na mágoa, no ressentimento. Não é esse o caminho. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês um cântico. Se você souber cantar, você pode cantar. Olha só esse cântico. Volta. Isso. Espera rodar. Isso.
mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Direita altura do seu coração. Senhor Deus, que venhamos a vencer as mágoas, os ressentimentos. Corta pela raiz, Senhor, tudo aquilo que tem levado famílias à destruição, para que venhamos a viver os nossos melhores dias com alegria, com esperança, cheios do Teu Espírito Santo. Se fosse considerar o Senhor é quem deveria ter razão de se magoar com tantas injustiças que fizeram contigo, o Senhor poderia ter descido da cruz, quando deram a Ti, ao invés de água, deram vinagre. Cuspiram, te maltrataram, mas o Senhor fez isso tudo por amor. Que olhamos para Ti, Senhor, que olhemos para Ti como autor da nossa vida e venhamos a ter paz nos nossos corações. Nos ajuda, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos vencer esse grande gigante que tem destruído famílias, destruído lares, destruído relacionamentos entre irmãos dentro da igreja. Ó Deus, todo tipo de maldade, de palavra torpe, todo tipo de calúnia, difamação, de injustiça, de divisão, de rebeldia, de pessoas que não querem se submeter à Tua vontade, não tem nenhum tipo de temor diante de Ti, mas que venhamos a ter esse coração aberto, sensível, para ter um temor diante de Ti, como autor da nossa vida, Pai. Cobre-nos com Teu sangue. Nós desejamos sair daqui alegres, um coração claro, aberto para amar, até mesmo os nossos inimigos. Ó Deus, esteja com a Tua igreja, esteja com cada irmão e irmã que está aqui, ó Deus. Leve cada irmão na sua santa paz e revele a Tua vontade sobre cada um que está aqui, talvez com dúvida, está com algumas dificuldades para decidir o que fazer, mas que o Senhor venha suprir as necessidades, revelar
para que eles tenham as melhores experiências com o Senhor. Ó Deus, esteja com teu povo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém?